A paz do Senhor Jesus, ô Cristo, sou o evangelista Daniel Araújo, estou com você na pré-aula de número 5 da Revista de Jovens. Mas antes de começar, se inscreva no canal, você que ainda não fez, e acione o sininho de notificação, assim você recebe, além de todo o movimento da Escola Bíblica Dominical, a transmissão dos cultos ao vivo. É muito importante ter você no canal. E combinando aqui com os outros professores que estão comentando, assim como o Tiago Mana, queremos aqui dar um desafio para você, aluno da EBD, de jovens e também você que gosta de assistir às nossas pré-aulas dessa revista, vamos fazer o desafio de ler os livros antes de acontecer a lição no domingo. Por exemplo, a lição de número 5, ela sempre é liberada segunda, no máximo terça. Então, no dia 5, você tem essa lição. Vamos chegar lá com a leitura do livro, no caso de Obadias, já realizado? Então, fica um desafio para você, tá bom? Então, vamos lá. Vamos dar início à nossa pré-aula de número 5. Muito bem, o título nos diz assim: Obadias, o cuidado para com a retribuição divina, ou cuidado para com a retribuição divina. O texto do dia se encontra em Obadias capítulo 1, versículo 15. Porque o dia do Senhor está perto, sobre todas as nações, como tu fizestes, assim se fará contigo, a tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Obadias capítulo 1, versículo 5. A síntese. O livro de Obadias nos desperta para a realidade da lei da semeadura. Esta é uma lei estabelecida por Deus. Colheremos o que plantamos nessa vida. Colheremos o que plantamos nessa vida. A lei da semeadura. Atentem muito a essa expressão, porque será falada muito nessa lição, tá bom? Texto bíblico se encontra em Obadias capítulo 1, do versículo 1 ao 4, no caso, versículo 15 ao 17. Importante ressaltar que Obadias, dos profetas menores, ele é o de menor texto escrito, somente um capítulo. E eu quero destacar, primeiramente, o versículo 4. Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Se puseres os teus ninhos entre as estrelas, dali te derrubarei. Obadias, o menor livro do Antigo Testamento, são apenas 21 versículos dentro de um único capítulo. Diferente de Amós, que se concentrou em Israel, ele destinou sua mensagem a uma nação estrangeira, que é a nação de Edom. Os edomitas, descendentes de Esaú, trataram os israelitas com crueldade e por isso foram avisados que receberiam uma retribuição divina pelo tratamento detestável ao povo de Deus. Havia um clamor israelita por este propósito que se encontra no livro de Salmo, número 137, versículo 7. Conjecturando, entendendo um pouquinho sobre o livro de Obadias. Obadias, ele escreve direcionado à nação de Edom. E esse versículo 4, ele retrata muito bem o orgulho, a altivez e a soberba edomita. Edom, hoje nós conhecemos essa região pelas ruínas de Petros, uma região próxima de Jerusalém, e que é uma região também que entre caminhos ou entre rotas comerciais. Então Edom se beneficiava disso. Edom ficava a um nível do mar, cerca de 1.200 quilômetros acima do nível do mar, então era uma região altiva. Existia naquela época um contexto ou um conceito de que as estrelas eram tão próximas que o homem poderia alcançar. Era próximo ao ponto de o homem as alcançá-las. Não significava que ficava tão baixo, mas essa proporção e essa noção de distância entre a Terra e as estrelas era desconhecida naquele período. E existia todo um folclore de que a construção de grandes monumentos poderia fazer o homem alcançar lugares altos. Os zigurates, por exemplo. A Torre de Babel é um exemplo muito claro disso, da tentativa do homem
encontrar o plano celestial a partir de uma construção humana. Então, os edomitas ficaram em uma região já por si só alta, e eles fizeram as suas construções em rochas, no interior de cavernas. Essas fortificações, a dificuldade geográfica em acessar essa região de Edom também foi benefício para eles na questão de proteção, na questão de posicionamento militar, porque eles ficavam protegidos. Eles fundamentavam toda a sua estratégia de subsistência em cima da questão geográfica. Esse orgulho edomita, ele se misturou com a questão da inveja e da soberba, porque eles sempre subjugavam e tentavam sobrepor a nação de Israel. Uma briga que começou desde o ventre da sua mãe. Edom vem da linhagem de Esaú, que era irmão de Jacó. E nós já sabemos bem a história que desde o ventre da sua mãe já existe ali uma rivalidade. Outros momentos históricos, assim que a nação de Israel entra dentro do território cananeu, ainda no período anterior aos juízes, aonde saindo do deserto, entrando no território cananeu, liderados por Josué, a tentativa de passar aquela região com a nação, com toda aquela população judia. E essa passagem foi negada pelos edomitas. E desde ali nós já percebemos que então a rivalidade que existia entre os patriarcas não foi solucionada, mesmo tendo ali uma negociação e uma aparente pacificação entre os patriarcas séculos antes. Então, os edomitas, além dessa rivalidade emocional e social, eles também faziam certas crueldades e injustiças. Em alguns momentos que Israel foi perseguida, a nação de Israel foi tirada de sua terra, foi imposta uma peregrinação forçada, os edomitas capturavam essas pessoas e vendiam aos homens e às nações que os perseguiam. Além de, muitas vezes, saquear a própria Jerusalém, buscando ali bens valiosos após elas serem sitiadas por nações mais fortes. Tendo esse contexto em mente, nós temos duas variações da interpretação do ano em que é escrito o livro de Obadias. Alguns datam em mais ou menos 840 a.C., porque as duas datações, elas se baseiam no próprio livro, na anunciação de uma perseguição e de uma destruição que viria sobre a terra de Edom. Relatos históricos trazem duas situações. Uma invasão que acontece pelos filisteus e pelos árabes por volta do ano dos 840 e outra pelos próprios babilônios, agora governado por Nabucodonosor, que ele invade Jerusalém. Aí nós temos contexto ali do profeta Daniel, outros homens que ministram nessa época. Ao invadir Jerusalém e sitiar e destruir o templo, aparece então a figura dos edomitas que auxiliam inicialmente e se beneficiam dessa destruição, e depois eles mesmos teriam sido destruídos pelos babilônios por conta de toda essa soberba, arrogância e prepotência que tinha. E esse acontecimento aí já perfaz o ano 600 a.C. Então, existe essa variação dentro da discussão histórica, bíblica, mas que com fidelidade, inclusive é essa que é a revista que o autor se posicionou, de que seja no ano 600 a.C. Eles eram, então, pessoas que se beneficiavam pela posição geográfica, e eu ressaltei esse versículo 4, porque dentro da internet, alguns canais de comunicação, aqui explica as naves transestelares, aqui explica até os OVNIs. Não, gente, isso aqui é uma licença poética que existiu aqui com o profeta Obadias, e ele não está aqui pré-anunciando os grandes mísseis que levariam o homem ao espaço. Não é isso. É uma licença poética que ele compara a soberba e o poderio dos edomitas, melhor dizendo, em viver em lugares muito altos, próximos aos deuses. Então, mesmo que vocês cheguem lá,
Deus vai julgar essa nação. Então é importante a gente brincar um pouquinho com essa expressão, porque na internet tem algumas coisas aí, tá certo? Obadias, primeira sessão, o servo do Senhor, que é o nome da sessão e a tradução do nome do escritor, do profeta, servo do Senhor, que é a tradução de Obadias. Quero ressaltar um ponto aqui. É provável que o profeta estivesse em Jerusalém durante um período em que a cidade foi atacada. Os edomitas foram cruéis durante essa invasão. Obadias narrou os acontecimentos no estilo de uma testemunha ocular. Então ele vivenciou o acontecido. A promessa de Deus, ela foi com os patriarcas. Então existia também uma porção da promessa de Deus aos filhos dos patriarcas, mesmo que esses não fossem tratados ou considerados pela primogenitura. Então Esaú, ele de certa forma, ele é prejudicado. Ele tem-se a sua história contada até aqui, narraremos a história, no final da lição traz aqui um esboço do que acontece no Novo Testamento, mas no final, a terra dos Edomitas não é mais conhecida depois da destruição do Templo de Jerusalém no período pós-Cristo, no período do primeiro século, exatamente no ano 70 depois de Cristo, tá bom? A sua época nós já tratamos e a última sessão do primeiro tópico, sua mensagem. A origem dessa história nos remete ao ventre de Rebeca. Edomitas e judeus provinham da mesma madre. A rivalidade que existia, ela era muito antiga. E aí temos toda essa discussão do direito da primogenitura, direito às bênçãos da primogenitura, mas Deus tem um propósito, não é o que a gente vai tratar aqui nesse momento, porque a gente quer falar do orgulho que existia no coração dos edomitas. Irmãos, acreditar em si, acreditar no seu potencial, acreditar no seu trabalho, vender o seu trabalho, como se diz aí de uma forma muito polida, muito bem desenvolvida, não significa desenvolver no coração do homem o sentimento de orgulho. O sentimento de orgulho, ele nos impossibilita de reconhecer os nossos erros e melhorar os nossos comportamentos. Ah, Daniel, mas existem pessoas extremamente orgulhosas que são ricas. Não é esse o contexto que nós estamos discutindo aqui. O sentido de melhorar enquanto pessoa, enquanto cidadão da morada celestial, muitas vezes ele destoa ou vai em sentido contrário ao que se torna um homem rico e próspero dentro da nossa terra. A prosperidade dentro do contexto bíblico, ela está ligada diretamente à integralidade da emoção humana. Como assim, Daniel? Deus abençoa a prosperidade familiar, a prosperidade moral, a prosperidade do nome que a pessoa tem dentro da sociedade. Quando eu olho, por exemplo, o primeiro milagre narrado nos evangelhos, em que Cristo ele é responsável por esse milagre, é em uma boda, né, que é um casamento, onde Cristo transforma água em vinho. Além do milagre elementar aí, do elemento água se transformar no elemento vinho, eu tenho também Jesus olhando ali para aquele casal e olhando para aquela família e visualizando ele numa perspectiva de futuro. Seria de extrema vergonha para toda aquela geração se aquele vinho se acabasse e eles não conseguissem dar o atendimento ou a assistência necessária às pessoas do casamento que foram convidadas. Quando Jesus ele transforma essa água em vinho, o espanto do milagre da transformação dos elementos ele é muito grande, mas o impacto social na vida daquele casal também foi extremamente significativo. Aquele homem, aquela mulher, aquele casal que estava sendo formado e também até sua família, os seus pais, eles seriam tidos como pessoas sem confiança, pessoas que não teriam crédito, pessoas que não teriam valor, pessoas que seriam excluídos de alguns pontos da sociedade porque eles maltrataram seus convidados. Mas não foi com essa intenção que eles fizeram. Pela leitura e pela interpretação, percebemos que acabou porque o número de convidados pode ter excedido a demanda de vinho que eles tinham ali.
E Jesus então faz esse milagre de uma forma muito bonita. A mulher do fluxo de sangue, além do milagre do fluxo de sangue ser eliminado, a inclusão social em que ela passa posteriormente ela é muito grande. Mas o orgulho, irmãos, ele nos impossibilita de perceber a melhoria do relacionamento com Cristo que provoca em nós. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que os humildes herdarão o reino dos céus. O contrário de humildade é o orgulho. O contrário dessa humildade que agrada o coração de Deus é o orgulho que impossibilita o agir de Deus em nós. Pessoas orgulhosas, prepotentes, são pessoas que se acham autossuficientes. O orgulhoso, quando ele tem posição de liderança, ele diminui o próximo não pelo erro cometido ou pela necessidade do feedback, ele diminui o próximo pelo prazer em coisificar a outra pessoa. Eu quero usar um termo aqui que é comumente utilizado em alguns campos da discussão social e filosófica, que é justamente a coisificação do próximo. Nós não podemos olhar o próximo como uma coisa, como um objeto, como um número, mas eu preciso olhar o próximo como eu me olho, amar o próximo como a mim mesmo, perdoar o próximo como eu me perdoaria. Olha como a oração do Pai Nosso, ela é tão rica nessa visualização. Então, quando eu coisifico o próximo, torno ele como algo diminuto, algo inferior a mim enquanto indivíduo, eu estou provocando um pecado, eu estou cometendo um pecado. Eu preciso olhar o próximo e ter a compaixão, a fraternidade, o amor filadelfos, um amor filantrópico, um amor que faz com que eu sinta que o remorso, a dor, a toda a necessidade do meu próximo. Essa é a pregação de Cristo. E aqui o que nós lemos, que o profeta Obadias descreve aqui, uma situação totalmente aversa. Pessoas se agradando pelo mal do outro. O orgulho, ele incentiva em nós também a criação de um outro sentimento muito negativo, a inveja. A inveja, e aí certa vez eu escutei uma pessoa trazendo uma aplicação do que vem a ser inveja, eu achei muito rica, que é o seguinte: a inveja não é você querer ter aquilo que a pessoa tem, é você não querer que ela tenha. Então, é querer que a outra pessoa não tenha aquilo que ela tem. Porque a inveja não é tentar comprar um celular igual o seu amigo, ou igual alguém que você conhece, porque nós fazemos isso. Eu vou ali na internet, consulto, eu quero comprar, não sei quais são os benefícios e os pontos negativos de uma geladeira, de alguma coisa, de um carro, enfim. Isso não é inveja. A inveja é quando eu não quero que a outra pessoa tenha aquilo que ela tem. E eu me sinto bem pelo mal que a outra pessoa sofre. Então, esses sentimentos nocivos que apodrecem os ossos, eles são sentimentos que machucam a alma das pessoas e faz com que a pessoa tome atitudes e tenha comportamentos extremamente negativos. Então, o orgulho dos edomitas não estava só naquilo que eles podiam fazer enquanto sociedade, mas naquilo que eles podiam fazer enquanto justiça e não faziam. Olha que rico que é o contexto dessa lição. Então, o julgamento divino, o primeiro ponto, o orgulho. Eram poderosos por causa da posição geográfica em que estavam. Já citei isso anteriormente. Pulando aqui um pouquinho, o texto diz que eles habitavam nas fendas das rochas. Então, pesquisa na internet uma cidade, Petros, que aceitam e ligam muito com essa civilização edomita, que hoje mesmo nós podemos pesquisar, então fica uma dica de pesquisa para vocês. Essa posição geográfica e toda essa situação
E anos de sucessão desse comportamento caracterizaram esse orgulho, mas não um orgulho positivo, tipo, vou bater no peito, eu sou brasileiro, eu sou uma nação rica, eu sou uma nação linda, eu sou uma nação que tem floresta, que tem rios, que tem aves, enfim, uma nação que provoca um orgulho de ser brasileiro. Não é nesse sentido. É um sentido depreciativo, um contexto totalmente negativista da palavra orgulho. No contexto de que eu sou autossuficiente e o outro é menor do que eu e o outro é inferior a mim. Aí é onde mora o pecado dos edomitas. O juízo divino. Os edomitas estavam acostumados a roubarem outros povos em momentos de tragédias nacionais. Porém, de acordo com Obadias, eles experimentariam o mesmo veneno, pois ladrões e roubadores viriam de noite para saquearem suas cidades. E, por fim, a maldade. O texto sugere que o juízo de Deus não estava sendo aplicado por causa de um único ato, mas por causa de um acúmulo de comportamentos hostis para com Israel. Perdão. Não era uma situação isolada, é todo um desencadear de outras situações. Irmãos, é muito complexo quando eu olho isso dentro da sociedade individualista que nós vivemos. Nós estimulamos o individualismo, mas Daniel, e as redes sociais? E o contexto social em que nós vivemos, como que você fala isso? Sim, nós estamos estimulando a viver de aparência e não o viver integral. Então, quando eu entro em redes sociais, eu vejo a outra pessoa o melhor dela. E eu me acostumo a ver. É como acontece em filmes e televisão, filmes e novelas. Você não vê o cara na novela trabalhando, chegando suado, tendo que faltar o dinheiro no final do mês para comprar um mantimento para a sua família. Você exalta o comportamento que não é o real. Até mesmo propagandas de produto de limpeza, sabão em pó. Outro dia um professor meu veio com essa discussão, mas é verdade. Até a mulher que lava, o homem que utiliza o sabão em pó, são pessoas extremamente bem vestidas, com o cabelo todo preparado, não retratam realmente a dificuldade da lida do dia a dia. Então nós somos uma sociedade que nos alimentamos 24 horas por dia de uma imagem pobre daquilo que é o ser humano. Porque a festa, ela não constrói o ser humano. E aí eu lembro que o próprio Salomão disse da importância que é estar em um velório. Porque ali você vê a verdade da vida, você testemunha a verdade da vida, você testemunha a história de alguma pessoa e o ponto final. Então, quando a Bíblia nos diz para chorar com os que se alegram e sorrir com quem está com alegria, chorar com os que choram e sorrir para com quem está com alegria, ela não está falando aqui para nós sermos eufóricos para quem está feliz e deprimidos e deprimentes como quem está chorando. Ela está falando para nós respeitarmos o outro no momento da necessidade emocional do outro, mas ela está nos preparando para sermos íntegros, honestos e lineares dentro das nossas ações. E você que é ministro, que almeja o ministério, saiba disso. Ora você estará de manhã no velório e ora você estará à noite em uma festa de aniversário ou um casamento. E você precisa ter um equilíbrio emocional, uma inteligência emocional para com todos. Mas o orgulhoso não. O orgulhoso não consegue medir ou separar esses tipos de elementos. O orgulhoso, ele consegue se ver, mas não é real. Ele se sente, mas não é genuíno. Ele se acha, mas não é algo sustentável, autossuficiente. Não podemos ser dessa forma. A última sessão fala: um indivíduo dominado pela inveja tende a praticar atos desprezíveis. Orgulho e inveja são sentimentos que devem ser extirpados de nossos corações. Devemos extirpar esses sentimentos dos nossos corações. Ficar alegre com a derrota ou a perca do próximo
é muito ruim. É muito ruim. Nós precisamos respeitar a todos integralmente. A retribuição divina, o dia do Senhor. Aqui eu já procuro uma reflexão e um paralelo para o que nós estamos vivendo hoje. Vivemos hoje a anunciação do Evangelho, e outro dia em Escola Bíblica Dominical eu disse que colado a essa anunciação das boas novas, do amor de Cristo, está a anunciação do julgamento de Deus às nações. Então, quantas vezes nós vemos as nações ou homens se vangloriando daquilo que eles têm, que eles possuem, da sua posse, negligenciando o outro, negligenciando o próximo. Em pleno século XXI, ainda nós escutamos falar de trabalho análogo a escravo, trabalho infantil, mulheres sendo exportadas para determinados lugares do mundo, ou até mesmo dentro do nosso país, para serem escravas sexuais. Homens e mulheres vivendo à beira da marginalidade e da pobreza por conta desse abismo que existe na distribuição de renda social no país. Nós entramos em critérios políticos e econômicos e não pensemos que a nossa responsabilidade não chega às classes menos atendidas. Eu preciso me atentar ao subjugar, ao jugo desigual, ao jugo indevido e a utilização e a coisificação do próximo. Então, quando nós lemos frentes de discussão sobre defesa dos direitos humanos, não quero entrar aqui em discussão negativista, mas existe um ponto muito interessante que é a igualdade social, igualdade de acesso à educação, igualdade de acesso ao salário que nós precisamos ter com o próximo. Nações inteiras se beneficiam de trabalhos com mão de obras precárias e diminutas por conta de produção financeira mundial. Eu estou falando aqui de uma doença a nível mundial. E o que difere esses homens dos edomitas? O que difere esses líderes dos edomitas? O que difere o desejo do coração deles para o orgulho que existia no coração de Edom? Irmãos, nós somos consequência disso. Os nossos sofrimentos sociais são consequências disto, desse comportamento nocivo. A retribuição divina e, por fim, o rebaixamento de Edom. Aí vem um trecho aqui bem interessante. No Novo Testamento, os edomitas ficaram conhecidos como idumeus. Herodes, o rei judeu, descendia dos idumeus. Porém, no ano 70, aí na lição ali você substitui, está AC, mas isso é DC, né, de depois de Cristo, o general romano Tito destruiu os israelitas e idumeus. Finalzinho, seu livro confirma o princípio bíblico da retribuição divina. Cedo ou tarde, todos nós arcaremos com os nossos atos diante de Deus. Nós nos esquecemos, não nos esqueçamos jamais dessa verdade cristã, que é a verdade da lei da semeadura, encontrada em Gálatas também, no capítulo 6, versículo 7. Muito bem. Então eu estou falando aqui do cativeiro babilônico, onde se estima também que as fortalezas e toda a região de Edom foi destruída e dizimada. Essa geração que sobrevive, ela forma um povo chamado povo idumeu, que faz parte do contexto neotestamentário, mas que, assim como os judeus, ele é perseguido por Tito no ano 70 depois de Cristo, e toda a sua história é findada. Hoje nós temos a nação judaica, ou a nação de Israel, restabelecida, mas você não se escuta falar dos idumeus, ou você não se escuta falar dos edomitas, porque realmente a anunciação do julgamento de Deus, ela foi cumprida e à risca. Olha que situação bem complexa. O julgamento de Deus, ele vem. Mesmo que em uma outra geração, Deus ele não é um Deus complacente ou que faz vista grossa. Ele é um Deus que sabe o momento exato
para que aplique a sua justiça e que ninguém conteste essa justiça. Então, irmãos, hoje, por exemplo, estamos passando essa pandemia tão terrível, mas é mais uma anunciação do que o homem passará no futuro e Deus mostrando: vinde a mim, todos que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Então, o próprio Cristo está dizendo para você hoje: não deixe que os comportamentos do passado, da geração anteriores, comprometa ou alterem o seu comportamento no futuro, porque o seu comportamento, ele é responsabilidade sua. Os edomitas, descendentes de Esaú, negligenciaram a possibilidade da correção do seu comportamento e deixou o orgulho no seu coração falar mais alto. E esse orgulho gerou outros sentimentos nocivos, porque assim como os frutos do Espírito, descrito em Gálatas, eles geram várias outras características e vários outros frutos, os frutos negativos também não vêm sozinho, ele vem acompanhado. Então o orgulho veio acompanhado da soberba, veio acompanhado da inveja e corrompeu toda aquela geração, e eles continuaram perseguindo a nação de Israel, e não somente ela, mas outros, deturpando o contexto de valorização do próximo. Então, respeitemos os direitos dos próximos, respeitemos as outras pessoas como nós queiramos ser respeitados. E essa matemática ela é muito cruel, e essa matemática ela é muito real. Então, eu preciso amar e respeitar o próximo como a mim mesmo. E se eu não tenho respeito próprio, se eu não tenho amor próprio, aí é um outro problema que desconfigura e me impossibilita de realmente ver o outro como indivíduo, como ser, como alguém, como uma pessoa. E aí eu coisifico o próximo. E isso é muito errado aos olhos de Deus. É um pecado fazer dessa forma. Respeitamos então o que diz as Sagradas Escrituras, porque assim como aconteceu lá, acontecerá novamente. As nações serão julgadas. E aqui ficou o alerta do profeta, e ficou o alerta do texto bíblico, e assim como Obadias nos traz toda essa discussão, que nós nos atentamos a contextos bíblicos. Amém? Então, finalizamos aqui a lição de número 5, pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Parabéns a você que me acompanhou. Muito obrigado você que me acompanhou até esse final. Obrigado à equipe que faz toda essa gestão e logística dos equipamentos e gravações. E parabéns à coordenação e diretoria da EBD por esse bonito trabalho. Grande abraço, até a próxima. A paz do Senhor Jesus, o Cristo.